Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre uma classe de medicamentos que é uma das mais usadas no mundo inteiro. Talvez até por isso sejam medicações rodeadas por muitos mitos ou as chamadas fake news. O que é mito e o que é verdade sobre as estatinas? O que a ciência diz sobre essas drogas? Fique aqui comigo para descobrir. Já aproveita também, deixe seu like e se inscreva no canal. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo inteiro. Além disso, o infarto e o AVC também podem deixar sequelas graves, muitas vezes incapacitantes. Por esses motivos, a doença cardiovascular secundária à aterosclerose é a nossa principal luta na cardiologia. Para a redução do risco de infarto e AVC, nós acreditamos que todas as pessoas precisam manter um estilo de vida saudável, com uma dieta saudável e uma rotina de atividades físicas. Além disso, nós precisamos fazer um controle de outros fatores de riscos que possam estar presentes em cada paciente. Por exemplo, naquele paciente que é tabagista, parar de fumar provavelmente vai ser a principal intervenção para a redução do risco de infarto e AVC. Naqueles indivíduos diabéticos, o controle do diabetes é muito importante. O mesmo para os pacientes hipertensos, que precisam manter um bom controle da pressão arterial. Bom, e existem ainda algumas drogas que reduzem as chances de infarto e AVC. Isso está muito bem estabelecido cientificamente para o AS, que já falamos em um vídeo anterior, que você pode ver clicando no link que vai estar passando aqui agora, e também para as estatinas. Acontece que, diferente da modificação do estilo de vida, que a gente receita para todo mundo, nós não fazemos isso com as medicações. Isso porque toda medicação traz consigo alguns riscos de efeitos colaterais, além do custo financeiro. Para o AS, nós vimos lá naquele vídeo quais são os possíveis efeitos colaterais, que não são incomuns e que podem às vezes ser graves. Por isso, cada vez mais a indicação do uso do AS tem ficado mais restrita àqueles que possuem um alto risco, um grande risco de infarto. Para as estatinas, o raciocínio é semelhante. Nós temos que colocar na balança os riscos e o benefício do uso das mesmas para poder decidir quando fará sentido usar. E qual é a lógica para o uso das estatinas? Bom, já faz muitos anos que a ciência tem mostrado uma relação entre os níveis de colesterol e o risco de doença cardiovascular. Baseado nisso, fazia sentido pensar em usar drogas para redução do colesterol com o propósito de reduzir as chances de infarto e AVC. Porém, os primeiros estudos realizados nesse sentido foram feitos usando outras classes de drogas para redução do colesterol, como os fibratos, a colestiramina, o gemfibrosil, e esses estudos falharam. Eles não mostraram redução do risco de infarto ou AVC. Ao contrário, os estudos seguintes realizados com as estatinas foram bem-sucedidos. Nós temos diversos estudos robustos e meta-análises mostrando consistentemente que as estatinas reduzem o risco de eventos cardiovasculares, principalmente o de infarto. A redução do risco esperada para o tratamento com as estatinas é de cerca de 20 a 30%. As estatinas possuem um efeito muito importante na redução do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Mas nós não sabemos se este é o único efeito das estatinas responsável pela redução do risco de infarto. Enfim, independentemente se você tem um alto risco para infartar ou não, usar estatinas reduz o risco. Porém, obviamente, quanto maior o seu risco de infarto, maior será o benefício em se usar estatina. Isso não depende também do seu nível de colesterol. Seja ele alto ou baixo, usar as estatinas reduz o risco de infarto. Por isso, o uso das estatinas hoje em dia é baseado no risco cardiovascular. Aqueles pacientes que já infartaram ou tiveram AVC no passado possuem um altíssimo risco de novos eventos cardiovasculares. Nestes, sem dúvida, o benefício do uso das estatinas supera os riscos. Isso é o que nós chamamos de profilaxia secundária. Para aqueles que nunca infartaram nem tiveram AVC, nós devemos olhar outros fatores que aumentam o risco. Para facilitar, nós usamos uma calculadora de risco que estima qual o risco de infarto ou AVC nos próximos 10 anos. Com base nesse cálculo, o médico e o paciente devem entrar em um acordo de quando será melhor usar a estatina para redução do risco. De uma forma geral, geralmente se concorda que um risco maior que 10% é suficientemente alto para iniciar a medicação.
Nós também recomendamos o início da estatina para aqueles pacientes com um LDL colesterol acima de 190, independente da presença de outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Pacientes com esses níveis de LDL muitas vezes possuem uma doença genética que predispõe à produção desse colesterol ruim e têm um alto risco de infarto precoce. Ok, sabemos então dos benefícios muito bem estabelecidos do uso da estatina. Mas, e o outro lado da balança? Quais são os riscos que ocorram ao usar uma estatina? De todas as drogas usadas para redução das gorduras sanguíneas, as estatinas são as mais seguras e com o menor número de efeitos colaterais. O principal efeito colateral, sem dúvida, são os musculares. As estatinas estão relacionadas ao surgimento de dores musculares em algumas pessoas. Mas vamos olhar esses números interessantes, acompanhem só. Uma meta-análise, que é um compilado de diversos estudos, lá de 2017, incluiu aproximadamente 130 mil pacientes em dois grupos, um tomando estatina e o outro tomando placebo, que é um comprimido inerte, sem qualquer efeito. Dos pacientes tomando estatina, 13,3% deixaram de tomar a droga devido a um efeito colateral. Porém, no outro grupo, no grupo que usou placebo e que não sabia que estava usando placebo, 13,9% deixaram de usar o remédio alegando algum efeito colateral. Um outro estudo com a atorvastatina, também utilizando placebo de forma cega, ou seja, ninguém sabia se estava usando placebo ou não, envolveu cerca de 10 mil pacientes. Nesse também não houve associação entre o uso da atorvastatina e o aumento das dores musculares. Aí eles continuaram o mesmo estudo, só que agora com os pacientes sabendo se estavam tomando atorvastatina ou placebo. Aí sim, houveram bem mais pessoas reportando dores musculares no grupo que usava a atorvastatina. Isso nos leva a crer que uma boa parte dos pacientes acabam relacionando o surgimento de dores musculares às estatinas apenas por conta da fama que essas drogas ganharam por fazerem esse efeito. De qualquer forma, quando há surgimento de dores musculares em um paciente que usa uma estatina, é possível manejar isso fazendo uma troca por uma outra estatina ou reduzindo a dose. Na maioria das vezes isso resolve. Quando não, devemos usar outra estratégia. Outro efeito colateral das estatinas seria a toxicidade ao fígado. Realmente, as estatinas podem aumentar um pouco os níveis das transaminases, que são exames que nós pedimos para averiguar uma lesão nas células do fígado. Porém, na imensa maioria das vezes, essa elevação é pequena e acontece apenas nos primeiros meses de tratamento. Não há necessidade de interromper o tratamento por esse motivo. Casos de toxicidades maiores já foram relatados, mas são muito raros. Por esse motivo, a recomendação do FDA, que é a agência que regula as medicações nos Estados Unidos, é que a dosagem das transaminases seja feita apenas uma vez antes de se iniciar as estatinas, e não há necessidade de dosar novamente, a não ser que o paciente apresente sintomas que justifiquem isso. E com relação aos rins, as estatinas podem causar algum grau de proteinúria, ou seja, a perda de proteínas pela urina. Porém, aparentemente, esse parece ser um achado benigno. Há casos de disfunção renal, ou seja, de piora da função dos rins com o uso das estatinas, porém muito raros. E na maioria das vezes ficou pouco claro se realmente foram as estatinas as culpadas, pois os pacientes também estavam em uso de outras drogas que podem ser tóxicas para os rins. E com relação à memória, as estatinas podem causar perda de memória? Existem casos de pacientes com perda de memória após o início das estatinas. Também é um efeito raro que não foi percebido pelos estudos. Mas isso acontece, efeitos muito raros podem não ser detectados em estudos. Alguns pacientes recuperaram a memória após parar a estatina, outros não. Alguns toleraram bem outros tipos de estatina. É importante a gente saber disso para reconhecer e saber tratar. E a glicose? As estatinas interferem no metabolismo da glicose e podem sim aumentar as chances de desenvolvimento de diabetes e também de dificultar o controle da glicemia nos pacientes que já são diabéticos. Porém, mesmo nos pacientes com diabetes, as estatinas reduzem o risco de infarto e AVC. Então não há dúvidas que, nesse sentido, o benefício supera muito o risco. Já sobre câncer, não há qualquer evidência que o uso das estatinas aumentem nem reduzam o risco de qualquer câncer. Um estudo inglês e também um outro do Sistema de Saúde Militar dos Estados Unidos associaram o uso de estatina ao desenvolvimento de catarata. Porém, esse efeito não foi visto nos grandes estudos com as estatinas. Alguns outros estudos menores sugeriram inclusive o oposto, um efeito protetor contra alguns tipos específicos de catarata. Ainda não é possível afirmar nada com certeza.
Existe a possibilidade de que as estatinas possam aumentar o risco de neuropatias periféricas, mas isso também não foi confirmado cientificamente. Os estudos existentes são conflitantes. As estatinas não devem ser usadas em pacientes gestantes. Os riscos do seu uso durante a gestação ainda não estão bem estabelecidos. Como eu devo tomar esse medicamento? Nós acreditamos que o nosso fígado produz a maior parte do nosso colesterol durante o período da noite. Por esse motivo, as estatinas que possuem um tempo de meia-vida muito curto devem ser tomadas durante a noite. Um exemplo é a simvastatina, que possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 3 horas apenas. Já para a atorvastatina, por exemplo, em que o tempo de meia-vida pode chegar até 30 horas, não faz diferença o horário da tomada. Realmente isso foi visto na prática pelos estudos. Os estudos com simvastatina mostraram melhor controle do LDL quando a droga é usada à noite. Já nos estudos com a atorvastatina, isso não fez diferença. A história das estatinas começa na Alemanha, onde um patologista alemão identificou em meados do século XIX que o colesterol era um achado muito frequente em artérias de pessoas que morriam de infarto. Já em 1913, um outro patologista, dessa vez russo, fez uma experiência curiosa. Ele alimentou coelhos com grandes quantidades de colesterol e mostrou que esses coelhos desenvolviam doença arterial aterosclerótica grave e precoce. Finalmente, na década de 50, o famoso estudo de Framingham mostrou a correlação do aumento dos níveis de colesterol com as doenças cardiovasculares em humanos. Posteriormente, descobrimos que, na verdade, a relação era com o LDL colesterol e que o HDL colesterol tinha uma relação inversa, ou seja, ele reduzia as chances de infarto. Na década de 70, nós já entendíamos como funcionava a produção do colesterol no nosso corpo. As indústrias farmacêuticas estavam à procura de uma substância que pudesse bloquear uma enzima fundamental nesse processo, a HMG-CoA redutase. Nesse contexto é que o Dr. Akira Endo entra para a história. O Dr. Endo trabalhou durante grande parte de sua vida estudando fungos. Ele sabia que os fungos, diferentemente das bactérias e dos animais, não utilizavam colesterol nas suas paredes celulares. Endo acreditava que os fungos eram capazes de produzir uma substância que impediam as bactérias parasitas de produzirem colesterol, o que consequentemente impedia o crescimento dessas bactérias. Em agosto de 1973, o Dr. Endo estava fermentando um caldo de uma espécie de fungos, quando então conseguiu isolar uma substância capaz de bloquear a HMG-CoA redutase. Estudos com animais e humanos mostraram posteriormente que essa substância era muito potente para a redução do LDL colesterol. O Dr. Akira Endo ainda é vivo, tem hoje 86 anos, não sei se ele usa estatina, será? E tem diversos prêmios colecionados. Bom, isso é o que eu queria trazer para você sobre as estatinas. Tem alguma outra dúvida? Faz uso de estatina? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.